Hoje nós chegamos na nossa aula de número 4 dessa nossa playlist, onde nós estamos montando um jogo da memória utilizando a API do Pokémon. Então essa não é a última aula, temos mais uma depois dessa, mas vai ser uma aula bem tranquila, bem rápida, porque falta pouco para fechar, né? Hoje nós teremos uma aula mais voltada para a lógica. Então, se você caiu de paraquedas aqui e não viu as aulas 1, 2 e 3, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e abrir a playlist para assistir ela completa, beleza? E antes de nós começarmos essa aula, somente gostaria de convidar você a dar uma olhadinha aqui no meu canal, ver os vídeos que eu tenho. A princípio, talvez você nem me conheça, até porque é um canal pequeno, tem pouco mais de 500 inscritos, mas ele já tem mais de um ano, e tem mais de 100 vídeos inclusive, então eu tenho certeza que algum vídeo aqui do canal com certeza vai ajudar você. Então, se inscreva aqui no canal se você tiver interesse, se você olhar, gostar, tiver interesse, né? Porque eu posto vídeos sobre desenvolvimento web full stack toda semana. Posto dicas, posto tutoriais, posto projetos completos do começo até o final. Então, se você tiver interesse, se inscreva aqui e não esqueça, claro, se você gostar da aula, deixa um like aqui. Valeu! Vamos então agora começar a nossa aula. Na nossa aula de número 3, nós paramos basicamente aqui, onde nós tínhamos a interface do nosso jogo da memória, né? Então já temos aqui toda a interface criada. Agora quando a gente clica sobre uma card, aparece a card e pronto. Só que o jogo da memória não é somente isso, a gente precisa fazer uma coisinha aqui ainda. Nós precisamos fazer com que os pares sejam encontrados. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu já selecionei 4 cartas, e dessas 4 cartas, a princípio, eu não encontrei nenhum par. Teoricamente, eu teria que virar a carta se o par não for encontrado, certo? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos todas as cartas, na verdade, todas as informações que a gente recebe quando nós clicamos no card, armazenadas aqui, nossa constante chamada carta virada. Então, eu até vou dar um F12, tá aqui, ó, o console está aqui. Quando eu clico na card, aparece o nome do Pokémon, até porque nós configuramos dessa forma na aula passada. Então, aqui, ó, nesse console.log, dessa função aqui, ó, da Build Cards, nós temos mostrado para nós o nome do nosso Pokémon. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente tirar a minha câmera daqui, porque vai ficar na frente, né? Mas eu vou basicamente fazer o seguinte agora. Eu vou verificar o que eu tenho dentro do meu array. Então, o meu array se chama carta virada. Todas as minhas cards estão armazenadas aqui. Então, eu vou copiar esse array e vou colocar aqui no console.log. Pronto. Vou dar um Ctrl S para salvar. Então, reiniciou o meu navegador. Então, reiniciou o meu projeto, né? Então, eu vou clicar aqui. Agora apareceu um array com um único item. Se eu clicar aqui, eu vou ter, então, um array mostrado com os 2 itens que eu selecionei. Então, Pokémon 1 e Pokémon 2. Ok. O que eu preciso fazer agora é o seguinte. Deixa eu ver o seguinte. Eu acho que eu vou desativar a câmera. Vai ficar mais fácil para você visualizar. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Beleza. Então, desativamos a câmera. Agora vai ficar um pouco mais fácil. Vamos lá, então. O que eu preciso fazer? Eu tenho 2 informações. Se eu clicar aqui, eu adiciono mais uma e adiciono 3, consequentemente. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Tenho 3 Pokémons adicionados. Mas a minha lógica é a seguinte. Eu vou ter esse array, e nesse array somente quero 2 cards. Eu quero verificar se esse array possui 2 cards, porque quando ele tiver 2 cards, eu vou verificar as informações. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um Ctrl S. Na verdade, eu vou dar um F5, né? Deu um F5 para atualizar o site. E quando eu clicar na primeira card, vai mostrar o nome do Pokémon, certo? Perfeito, mostrou aqui. Quando eu clicar na outra card, eu quero que mostre o nome do outro Pokémon, e agora eu tenho a condição que eu preciso para um jogo da memória. Eu preciso selecionar 2 cards, e agora eu posso, então, comparar os Pokémons que eu selecionei. Por exemplo, Bulbasaur e não sei o nome disso aqui, Ralts, algo assim, né? São diferentes? Então significa o quê? Que eu não fiz um par. O que eu preciso que aconteça? Eu preciso que as cards virem, que as cards agora fiquem com essa interface aqui, com essa interface da card virada, né? Então assim, ela vai ficar dessa forma. Por quê? Porque eu não fiz um par. Só que se eu fizer um par, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, por exemplo, selecionar o primeiro Pokémon, então ele está aqui. Quando eu selecionar o outro Pokémon igual, o que vai acontecer? Eu vou ter um par. Automaticamente a card não vai virar. E essa é a lógica que eu preciso seguir. Então, vamos lá. Vamos vir aqui no nosso Build Cards e vamos apagar esse console. Não, vamos deixar o console. Vamos deixar o console aqui e vamos colocar um if. Então, quando eu clicar numa card, eu quero verificar alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. If. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar a card que eu selecionei. Vou verificar o Pokémon que eu selecionei. Então, o que eu faço? Eu tenho dentro desse array aqui, deixa eu até comentar aqui, ó. Eu tenho dentro desse meu array os Pokémons, como já mostrei para você. Então, eu tenho que verificar se o Pokémon que está aqui dentro é igual, ou melhor, são iguais, né? Então, aqui eu tenho o array na posição 0 e o array na posição 1.
Esses Pokémon são iguais? Não são, né? Então, perfeito, você já entendeu isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o meu carta virada na posição 0 e o meu carta virada na posição 1. E eu preciso verificar, então, se os Pokémons que estão aqui dentro são iguais. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou descomentar, e agora eu vou verificar. Carta virada é o meu array, então carta virada na posição 0. E vou ter que verificar se a carta virada, no caso o nome do Pokémon, na posição 1 é igual ao que eu tenho na posição 0. Então aqui, ó, carta virada na posição 0 é igual a carta virada na posição 1. Beleza, estou verificando isso. Se for igual, mostra um alerta para mim. Então alerta, por exemplo, você achou um par. Ponto. Essa é a lógica. Quando eu tiver, então, na posição 0 um Pokémon que é igual ao que eu tenho na posição 1, eu automaticamente encontrei um par e mostra um alerta para mim. Então vamos lá. A princípio eu sei que o que eu tenho aqui é exatamente o que eu tenho aqui. A princípio porque a gente não sorteou os Pokémons ainda. A gente vai fazer isso nessa aula, tá? Então quando eu clicar aqui, é para mostrar um alerta para mim. Então mostrou alerta por quê? Porque eu encontrei um par. Perfeito. A lógica inicial está criada. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer a princípio? Vai mostrar a mensagem para mim de novo. Por quê? Porque eu tenho um par aqui dentro. Ou seja, o que eu tenho no meu array na posição 0 e na posição 1 é exatamente igual. Porque o que eu tenho na posição 0 é o Glaceon e o que eu tenho na posição 1 é o Glaceon também. Então, eu tenho que vir aqui depois do meu if, né? Quando for igual, eu vou ter que zerar isso aqui. Mas, a princípio, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que se eu continuar o código aqui, eu não vou ter uma função muito grande? Exatamente. Eu não estarei nem seguindo o que está previsto no princípio do Clean Code, né, no código limpo. Então eu teria que separar a minha função por atribuições e então ter um código mais organizado. Então por isso eu posso pegar esse if aqui e colocar numa função separada, numa função fora. Então, por exemplo, eu posso vir aqui fora e criar uma nova função, function, ou até mesmo, vamos ver um negócio. Eu criei aqui uma função, né? Criei aqui aqui tem uma arrow function, né? Eu até pensei que eu não tinha criado arrow function ainda, mas enfim, vamos trabalhar com function então, senão eu trabalharia com arrow function, ok? Function verify card, por exemplo, então é o nome da minha função, e aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse if, eu vou verificar esse if aqui, então eu vou colocar ele aqui dentro, perfeito, coloquei ele aqui, e agora o que eu quero fazer quando eu clicar aqui na minha div, né? Porque minha div a princípio, a div é o quê? É esse retângulo onde eu tenho a Pokébola, certo? Então, isso é minha div. Quando eu clicar sobre essa div, eu quero que execute tudo isso aqui. E agora não estou mais executando aquele if, esse ifzinho aqui. Por quê? Porque eu coloquei ele dentro de uma função. Agora eu posso pegar essa função e simplesmente colocar ela aqui dentro. Então, dentro do meu evento onClick da minha card, dessa cardzinha que você vê aqui. Todas essas cards, na verdade, né? Porque elas são feitas, elas são renderizadas de forma dinâmica. Agora estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que com o código um pouco mais organizado. Então aqui, ó, selecionei esse e agora esse aqui também. Então encontrei um bar perfeito, está funcionando. Ok, mas nós temos um problema ainda. Que problema é esse? Se eu clicar aqui, eu vou ter 3 informações adicionadas, certo? Ou seja, tenho 3 informações e apareceu, você achou um par. Até porque eu literalmente encontrei um par. Aqui, ó, na posição 0 do meu array eu tenho esse Pokémon que é igual ao que eu tenho na posição 1, só que na posição 3 eu sequer verifico. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que resetar basicamente essa minha verificação quando eu tiver 2 elementos, 2 informações adicionadas no meu array carta virada. Então eu faço uma verificação adicional aqui. Vou verificar. Então vamos lá. If, se carta virada, ou seja, se esse meu array aqui tiver mais que 2 informações, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Carta virada ponto length. Length é o quê? É o comprimento, ou seja, opa, digitei errado. Ponto length. Quando eu tiver 2 informações, ou melhor, um comprimento igual a 2, ou seja, 2 informações adicionadas nesse meu array, o que eu quero fazer? Então, quando ele for igual a 2, o que eu faço? Eu verifico. Então, quando ele for igual a 2, eu literalmente vou verificar, eu vou criar mais um if dentro dele para verificar se o array na posição 0 é igual ao que eu tenho no array na posição 1. Se for igual, eu vou emitir um alerta, certo? Ou seja, vamos ver o que acontece a princípio. Vamos selecionar aqui, opa, salvei, né? Selecionei esse aqui, ok, encontrei um par. Quando eu selecionar outro Pokémon, eu encontrei um par, continuei encontrando um par aqui, certo? Só que tem um detalhe aqui. A princípio, essa condição aqui foi satisfeita, então esse if não executa mais. Então, até que você viu que não executou mais uma mensagem de erro aqui, né? Então, o que eu faço aqui dentro desse ifzinho aqui, ó?
Quando for igual, ou seja, quando a posição 0 for igual à posição 1, eu vou emitir um alerta e além disso eu vou mandar esse meu array aqui zerar. Então eu vou colocar aqui, ó, carta virada ponto length igual a 0, ou seja, eu defino que o comprimento dele é igual a 0, então eu tiro tudo que eu tenho dentro dele. Então eu tiro as informações que estão armazenadas nesse meu array. Então vamos lá, vamos clicar aqui e vamos clicar aqui. Pronto, encontrei um par e agora eu zerei o meu array, certo? Então a princípio ele ficou aparente ainda, até porque é um par, mas eu ainda não fiz a lógica para fazer ele ficar com a card do Pokémon, ou seja, essa aqui, né? Vamos encontrar ou melhor, não vamos encontrar um par. Vamos clicar aqui e vamos clicar aqui. Não encontrei um par, perfeito, ele não voltou a ser uma card como eu tenho aqui, tá? Então a lógica não está pronta ainda, só foi coincidência mesmo. Vamos lá, vou clicar aqui nesse e agora eu vou clicar nesse aqui, por exemplo. Então eu encontrei um par. Eu cliquei aqui sem querer também, mas, por exemplo, se agora eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai continuar adicionando. Por quê? Porque eu tenho que colocar um else aqui. Então, else, caso não seja igual, o que eu quero fazer? Eu quero somente atribuir um carta virada .length igual a 0, ou seja, eu quero zerar o meu array. Então, eu zero ele, e aí o que acontece? Aí ele recebe mais duas informações, ele pode receber mais duas informações. Por exemplo, encontrei um par, perfeito, tá aqui, encontrei esse par. Agora, se eu não encontrar um par, se eu tiver esse aqui e esse aqui, eu não encontrei um par, certo? Perfeito. Agora, eu vou selecionar duas cards que não são pares. Então, eu seleciono essa e seleciono essa. Você já percebeu que o nosso array começou a zerar. Agora, ele sempre vai trabalhar somente com duas informações. Ou seja, posição 0 e posição 1, como você vê aqui. Então, se for um par, ele zera o array, como nós temos aqui, ó. É um par, zero array. Se não for um par, depois que ele verificar que existem duas informações no array, ele faz a mesma coisa, ele zera a nossa carta virada, ele zera o nosso array, né? Então, por exemplo, cliquei aqui, pronto, não é um par, e ele automaticamente vai zerar esse array, né? Até se eu mostrar esse array aqui, ó, console.log carta virada, ele vai mostrar um array vazio depois que eu selecionar, né? Então, eu selecionei esse aqui e agora seleciono esse aqui, pronto, ele mostrou para mim o meu array, que seria a informação que eu tenho aqui em cima, né? E também vai mostrar para mim o meu array vazio, que seria esse array aqui, na verdade essa linha de código aqui, né? Na linha 63, aqui na linha 47 é onde ele mostra o que eu tenho dentro do meu array. Qual é a linha 47? Essa aqui. Perfeito. Agora nós já estamos com uma parte do código gerenciada, já está criada, mas eu preciso fazer com que a nossa card fique com essa Pokébola quando o elemento não for igual. Então o que eu preciso fazer? Ao invés de mandar, por exemplo, aqui no nosso carta virada, um nome de um Pokémon somente, eu vou mandar a div inteira do Pokémon. Então aqui, ó, isso aqui é a div que eu renderizei de forma dinâmica. Então eu tenho uma div inteira. Eu posso pegar a div correspondente ao meu for, ao elemento que eu cliquei e mandar para dentro do meu carta virada, ou seja, carta virada é o array. Ok, como eu faço isso? Aqui no push, eu simplesmente vou colocar um objeto. Então, coloquei um par de chaves. Agora eu tenho objeto. Perfeito. O que eu posso fazer agora é muito simples. Eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, o nome do meu Pokémon. Então, Pokémon vai receber o quê? Vai receber o nome dele. Onde o meu Pokémon está armazenado? Ele está armazenado aqui, dentro da minha constante Pokémon, certo? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar Pokémons, que seria essa minha constante aqui, na posição i, que é a posição correspondente ao meu for, né, onde eu estou clicando, ponto, aí eu coloco a propriedade que eu tenho. Eu tenho duas propriedades que são criadas aqui. Quais são essas propriedades? Elas estão aqui em cima, né? Nome e a imagem. Eu criei isso aqui, né? Esse array Pokémons, eu que criei. Então, vamos lá. Vamos ir aqui e colocar ponto nome. Perfeito. Agora, para eu acessar as informações que eu tenho dentro do meu array, eu tenho que acessar uma propriedade, porque agora ele é um objeto, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, ele apareceu para mim, ele é um objeto. Então, isso aqui é um objeto. E agora eu posso vir aqui, por exemplo, no carta virada e colocar ponto Pokémon, ou seja, ponto a informação que eu coloquei aqui. Então, eu vou atualizar, inclusive já atualizou. Vou clicar aqui, ele apareceu para mim, um objeto. Cliquei aqui e agora ele mostrou outro. O que aconteceu aqui? A princípio não é um objeto, isso aqui é um array com dois objetos, no caso dessa linha aqui. E aqui eu tenho um array com um objeto, né? E ele retornou undefined. O undefined está na linha 67, ou seja, aqui. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu coloquei o meu console para ser mostrado depois que eu zero o meu array. Então, basicamente, eu limpo o array e depois eu mando mostrar o que tem nele. Ou seja, não tem nada, ele está vazio. Então, eu tenho que colocar o meu console em cima
do meu carta virada.length igual a 0, ou seja, eu vou mostrar o que eu tenho aqui dentro e depois eu zero o meu array. Então, o JavaScript faz a leitura processual, então linha por linha, ele vai executar o que está aqui de forma processual. Então, ele chegou aqui e mostra, depois ele chega aqui e zera. Então, nós fizemos antes o oposto, nós mandamos zerar e depois mostrar, por isso não mostrava nada. Agora, quando eu mostrar um par que não existe, na verdade, quando eu mostrar um par de cartas que não está certo, que não é um par compatível, ele vai mostrar o nome do Pokémon que eu tenho na posição 0, que é esse aqui. Beleza, se eu quiser mostrar o que eu tenho na posição 1, eu só copio isso aqui e coloco aqui embaixo. Então, posição 1.Pokémon vai mostrar exatamente o nome do Pokémon na posição 0 e na posição 1. Então, aqui e aqui. Então, ele mostrou os dois e perfeito, já está mostrando aqui. Agora, o que nós temos que fazer é o seguinte, vamos ver aqui. Na linha 51, nós temos basicamente mostrando para nós o console.log do carta virada. Então, seria isso aqui. Carta virada é o quê? É um array com objetos. Então, é isso que ele está fazendo. Se eu pegar aqui na posição 0, ele vai mostrar para nós o objeto que eu tenho na posição 0. Então, isso ele vai fazer quando? Quando eu clicar. Quando eu clico aqui, ele mostra para mim. Então, mostrou a posição 0 e agora ele mostrou a posição 0 de novo, né? Vamos agora, então, apagar esse console. A princípio, a gente não precisa mais. Vamos apagar esse console aqui também. O que nós vamos fazer agora é mandar também a nossa div. Essa div aqui que corresponde a cada uma dessas nossas divs das cards do Pokémon para o nosso array onde eu tenho carta virada. Então esse array aqui vai receber o nome do Pokémon e vai receber também a div com o próprio elemento, ou seja, ele vai receber essa div respectivamente, né? Então eu vou colocar uma vírgula aqui porque é um objeto e agora eu coloco, por exemplo, elemento HTML. Qualquer nome, você pode colocar qualquer nome, tá? E aqui você vai mandar o quê? Você vai mandar a div. Então você pega a div e manda. Perfeito. O que eu tenho agora? Vamos ver isso na prática. Vamos dar um console quando eu clicar sobre o próprio elemento sobre a própria div, né? Então aqui console.log, até tirei antes, não precisaria ter tirado. Vamos mandar aqui, ó, carta virada. Então vamos copiar e colar aqui, carta virada. Ele vai mostrar para nós o que nós temos dentro do nosso array carta virada. Vamos clicar aqui. Pronto, ele mostrou para nós o que nós temos. Temos basicamente um elemento que recebe um nome, que é Pokémon, né? Como a gente colocou aqui. E temos também um elemento HTML, que seria uma div.card. Tá, não entendi. Vamos ver aqui no elemento do nosso HTML. Quando a gente renderiza, a gente tem uma div que recebe uma classe, e essa classe é isso aqui, certo? Então, é exatamente isso que eu estou mandando agora. Eu estou mandando o meu card inteiro quando eu clico, né? Então, aqui no console eu tenho um elemento HTML que tem uma div.card. Então, tem uma div que recebe uma classe card. E é exatamente essa nossa div aqui, ó, essa aqui está com a card. Se eu clicar, por exemplo, na terceira, essa aqui, ó, se eu clicar nessa div, a nossa terceira div vai receber uma classe diferente. Então eu clico aqui, ó, pronto, recebeu a classe card. Agora aqui no console vai mostrar para mim que eu tenho, dois elementos aqui também. Então eu tenho dois elementos aqui, eu posso então, agora, por exemplo, pegar aqui no meu carta virada na posição 0. Então porque eu tenho mais de um elemento, né? Deixa eu só ver aqui porque eu acabei habilitando insert sem querer. Só um minutinho. Tirei insert, ok. Então eu vou mostrar o que eu tenho na posição 0. Vamos clicar aqui. Pronto, mostrou meu Pokémon e a div dele está aqui, div card. Então é exatamente o que a gente tem. É a div que a gente está clicando, tá? E a gente consegue isso porque nós estamos trabalhando com for. Então cada iteração dessa vai adicionar isso aqui em cada uma dessas divs. Então ele adiciona essa div aqui de forma dinâmica e tudo isso aqui vai ser adicionado nessa div. Fez isso aqui para essa div também, para essa, todas as divs que estão aqui recebem isso aqui por igual. Então por isso quando eu clico sobre cada uma delas eu recebo todas essas informações, porque todas elas recebem todo esse código aqui, tá certo? Vamos então dar um F5 aqui só para atualizar. Beleza, eu já estou recebendo o elemento, já estou recebendo o nome e eu preciso receber mais o quê? O que você acha? Eu preciso receber também a imagem do meu Pokémon, porque eu preciso remover a imagem, né? Então aqui, ó, opa, faltou vírgula. Vírgula, vamos colocar aqui, ó, img, e vamos chamar a imagem. Na verdade ficou confuso, né? Deixa eu colocar aqui, ó, imagem. Então a imagem vai receber basicamente esse nosso img que nós criamos aqui. Perfeito. Quando eu clicar sobre o meu Pokémon, eu vou receber a imagem também. Então vamos clicar aqui, ó, cliquei e eu recebi a imagem. Então tá aqui, ó, a minha img. Então tá aqui. Eu posso clicar sobre a imagem, tá? Deixa eu até fazer de novo para você. Deixa eu vir aqui, vou atualizar. O meu console está aqui, vou clicar. Cliquei, eu clico sobre a imagem, aqui ó, sobre a img.
Então, automaticamente abre o meu array de objetos. Eu posso vir aqui na imagem e somente clicar sobre ela. Clico sobre ela e já abre para mim aqui, ó, a imagem que eu tenho. Perfeito, eu já fiz isso também, já está tudo alinhado, então eu já recebo as informações que eu preciso. Se eu clicar aqui na div.card, o que acontece? Ó, ele vai me direcionar lá para o elemento e com a card já selecionada. Por exemplo, vamos aqui selecionar mais um elemento. Selecionamos esse aqui, mais uma card na verdade. Quando eu clicar aqui sobre div.card, ele vai mostrar para mim, aqui na verdade aqui embaixo, né? Ele vai mostrar para mim onde está essa div.card aqui no meu elemento, que está exatamente, eu até tirei fora, mas está aqui, ó. Ele mandou selecionado e eu tirei. Então, está aqui. Essa é a nossa div. Então, perfeito. Já estamos recebendo tudo isso aqui dentro do nosso array. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte. Então, no nosso carta virada, nós temos todas as informações. Para eu começar a fazer a minha card ficar com essa interface da Pokébola quando ela não for igual, quando o Pokémon não for igual, né? O que eu preciso fazer eu preciso verificar uma condição diferente aqui. Eu vou mudar o contexto. Aqui, ao invés de verificar se é igual, eu verifico se é diferente. Então, faço essa verificação, apago isso aqui a princípio, apago isso aqui também, não tem necessidade de manter isso ainda. E aqui eu vou fazer o seguinte. Carta virada na posição 0 vai ter uma propriedade, certo? Exatamente. Todas elas possuem uma propriedade. Então, aqui, ó, carta virada possui uma propriedade Pokémon, elemento HTML e imagem. Então, vai possuir a propriedade elemento HTML, certo? Elemento HTML é o que exatamente? É a nossa div. É o que nós temos aqui, a nossa div que nós criamos. Essa div que nós criamos, por acaso, não possui aqui, ó, uma classe chamada Flipped. Se eu mudar para card, o que vai acontecer aqui? Ó, nós temos o nosso style, deixa eu apertar Ctrl B aqui, nós temos o nosso style, aqui dentro uma classe chamada de card, que é essa aqui. A princípio, o nosso código já está configurado para card iniciar como flipped, que é com a card virada. Se eu colocar aqui .card, então aqui ó, .card, o que acontece? Ela muda, ela não adiciona a imagem dentro, porque isso a gente faz de forma dinâmica. Mas se eu mudar para .card, ela muda automaticamente. Então isso aqui nós podemos fazer com JavaScript, né? Então deixa eu até apertar Ctrl B para tirar o nosso Explorer. Eu vou fechar o style a princípio, não tem necessidade dele aqui. E agora eu vou vir aqui e vou continuar o meu código. Então carta virada na posição 0 vai então receber o quê? Quando eu clicar sobre o elemento, vai receber um class list, .classList, e eu preciso fazer o quê? Preciso remover a nossa classe, na verdade, chamada de card. Então, classList.remove. Então, eu removo a nossa classe chamada de card e pronto. O que vai acontecer? Quando eu clicar no meu primeiro elemento, ele vai então fazer o quê? A princípio ainda nada. Mas quando ele verificar que eu tenho dois elementos aqui dentro que não são iguais, ele vai remover então a nossa classe card do elemento. Vamos clicar aqui para não ser igual. Cliquei aqui, pronto, ele removeu a classe card. Você consegue perceber que não tem mais uma classe card aqui, né? Ok, então nós temos que fazer mais uma coisa ainda. Nós precisamos adicionar uma classe chamada de Flipped, que é basicamente aquela classe que eu mostrei para você. Então, aqui nos nossos elementos, eu posso pegar aqui e mostrar, ó, Flipped, que é a classe que nós temos quando a nossa Pokébola começa. Então, vou vir aqui, ó, carta virada na posição 0, ponto elemento HTML, que é o nosso elemento, a nossa div que nós estamos selecionando, ponto classList, ponto add. Então, vai ter o quê? Vai ter um Flipped. Então, eu removo a classe card e adiciono a nossa classe Flipped. Então, quando eu clico, eu sei que eu adiciono a classe card. Isso eu faço dinamicamente aqui, ó. Quando eu clico, eu adiciono a classe card. Olha só, ele já está com a classe Flipped, certo? Isso aqui é por padrão. Já vem por padrão com a classe Flipped, como você consegue ver aqui. Então, quando eu clicar, eu removo a classe Flipped e adiciono a classe card. E aqui embaixo eu faço o oposto. Eu removo a classe card, que é inserida quando eu clico no elemento pela primeira vez, e adiciono a classe Flipped, beleza? Então, vou clicar. Cliquei, beleza? Então, a princípio, ele não tem dois elementos aqui ainda, né? Isso aqui só vai acontecer quando ele tiver dois elementos. Então, quando eu tiver outro elemento que não for igual a esse, ele vai remover a classe Flipped. Ok, só que tem um problema aqui. Ele não está removendo a imagem. Ele somente está removendo as classes. Então, eu tenho que remover também a imagem aqui. Como eu faço para remover a imagem? Vamos lá. Carta virada na posição 0. Ponto. O que nós temos que pegar? A nossa div.
Por quê? Porque dentro da div nós temos a nossa imagem. Então aqui, ó, nós temos a nossa div criada, adicionamos uma classe para ela, na verdade removemos a classe Flipper, adicionamos a classe Card e ainda nós então criamos uma imagem e adicionamos essa imagem à nossa classe, na verdade a nossa div que nós criamos, perfeito? Agora nós temos que remover também essa imagem, porque ele não está removendo ela. Então ponto ponto elemento, na verdade, né? Ponto elemento HTML vai ter o quê? Vai ter um remove child, ou seja, remover um filho. Então a imagem nada mais é do que um filho que eu inseri nessa minha div. Então aqui eu somente vou colocar o nome desse meu filho. Qual é o nome do meu filho? O nome do filho da card, na verdade, né? É basicamente o que eu tenho adicionado aqui. Então aqui eu mandei a imagem que eu tenho adicionado. Então por isso aqui eu vou colocar carta virada, ponto. Na verdade, ponto não, na posição 0. Então na posição 0, por quê? Porque eu preciso indicar qual é a posição do meu array que ela está, ponto imagem. Então aqui eu removo o que eu tenho adicionado aqui. Perfeito. Quando eu clicar agora, o que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro clique, ele vai verificar. A princípio, é igual a 2? Não, então ele não vai executar isso aqui ainda. Então ele só vai executar quando o comprimento do meu array carta virada for igual a 2. Então quando eu clicar aqui e isso aqui não for condizente, ou seja, quando a carta virada na posição 0 for diferente da carta virada na posição 1, aí sim ele executa o restante. Enquanto não for diferente, ele não vai executar. Se eu encontrar um par, isso aqui não vai ser executado, tá? Eu já mostro para você. Eu vou agora não encontrar um par de propósito. Vou clicar aqui, ó. Pronto. O que ele fez? Ele não removeu a imagem. Por que ele não fez a remoção dessa imagem? Deixa eu atualizar aqui e vamos ver. Você consegue perceber que aqui eu tenho uma propriedade chamada de img e aqui eu tenho uma propriedade que eu mesmo criei chamada de imagem. Ou seja, eu criei a propriedade imagem e eu estou tentando acessar a propriedade img, que não existe aqui a imagem, por isso não está dando certo. Então, ponto imagem. Agora sim, quando eu clicar no meu elemento e selecionar um elemento que não for igual, ele vai então voltar à card inicial, mas ele somente faz isso para a nossa card que possui, na verdade, para o nosso elemento que possui posição 0, como a gente fez até agora. Por isso, tudo que nós fizemos até o momento precisa ser replicado para a nossa posição 1 também. Então, vou vir aqui, ó, e vou colocar posição 1 aqui, posição 1 aqui, posição 1 aqui e aqui também. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos selecionar esse aqui e esse aqui. Então, são diferentes, mas tem um detalhe. Não chegou nem a aparecer a card. Por quê? Porque nós precisamos colocar um intervalo aqui. Ele faz isso de forma automática, ou seja, já verificou que não existia uma card igual e automaticamente nem virou Pokébola para você ver. Então, nem virou a card. Então, aqui, ó, nem vira. Agora ele virou. Por quê? Porque eu não mandei zerar o meu array. Então, eu teria que zerar esse array aqui, porque agora ele tem 4 elementos aqui dentro. Não tem mais 2. Então, isso aqui já nem é mais satisfeito. Então, vamos primeiramente fazer o seguinte. Vamos mandar ele esperar um pouquinho antes de executar o comando. Vamos dar um Ctrl S, na verdade um F5, né? E aqui vamos fazer o seguinte. Cliquei, pronto, não deu nada. Vamos colocar um set interval aqui. Então, vamos recortar isso aqui. Ou até mesmo vamos fazer o seguinte. Aqui vamos colocar um set interval e aqui nós vamos colocar uma arrow function dentro dele para chamar o intervalo. Eu posso atribuir o intervalo e falar o seguinte, espera um pouquinho aqui, depois você continua. Então aqui dentro desse set interval eu vou colocar esse código e agora eu aperto Ctrl X e aqui dentro eu aperto Ctrl V para colar. Vamos identar o código, perfeito, a princípio não identou porque já está identado. Beleza. Aqui dentro eu ainda preciso colocar um parâmetro, que seria basicamente o que? Seria o tempo que eu quero que ele espere. O tempo é em milissegundos, então eu preciso colocar o tempo vezes 1000, então milissegundos. Boto, por exemplo, aqui 1000, isso corresponde a 1 segundo. Se eu colocasse 5000, eu teria que ter um intervalo de 5000 segundos. Na verdade, eu teria um intervalo de 5000 milissegundos, que é 5 segundos, falei errado antes. Então aqui, ó, 1000 segundos igual a 1 segundo, 5000 igual a 5 segundos, beleza? Vamos colocar no intervalo de 1000 e agora sim, quando eu clicar aqui e clicar aqui, ele vai esperar 1 segundo e aí ele vira as duas. Perfeito? Agora sim, eu já estou com isso aqui funcionando, mas tem um detalhe ainda. Que detalhe é esse? Eu preciso também zerar a minha card quando eu ver que eu não tenho elementos iguais. Então aqui, ó, vamos colocar para cima e aqui vamos colocar dentro desse set interval ainda tá virada ponto length igual a 0. Para zerar o nosso array. Então, carta virada igual a 0. Perfeito. Só que agora eu tenho um detalhe muito importante para te mostrar. Que detalhe é esse? Eu criei a função, na verdade eu criei essa lógica utilizando um set interval.
E o que isso significa? Significa que eu estarei criando um intervalo de repetição aqui. Então, tudo que estiver dentro da minha função setInterval será repetido a cada 1 segundo. 1 segundo por quê? Porque eu defini a cada 1000 milissegundos. Se eu colocasse 2000 aqui, seria a cada 2000 milissegundos. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, console.log está repetindo. Então, eu vou colocar um console e ele vai ficar repetindo para você. Repetindo, ok. Então, quando eu clicar na card aqui e satisfazer a condição de ser diferente, né? Ele vai começar isso aqui. Então, ele vai mostrar para mim o console a cada 1 segundo. Ele começa a dar um erro. Por quê? Porque eu zerei a minha função. Então, aqui, na verdade, eu zerei a função, não, zerei o meu array, né? Então, ele começa a dar esse erro. Mas, quando a gente utilizar a função correta aqui, porque eu fui juvenil e utilizar a função errada, ele vai parar de dar esse erro. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, setTimeout, que seria a função correta. Agora sim, a sintaxe é a mesma, tá? Tem uma arrow function, que seria o nosso primeiro parâmetro, né? Essa arrow function aqui, e tem o outro parâmetro, que é o tempo. Então, é exatamente igual, só que elas fazem coisas diferentes. setTimeout faz o quê? Seta uma coisa para ser feita depois de tanto tempo. Então, quando chegar aqui, ele vai executar, vai ler essa função, então ele vai executar o que está aqui dentro depois de 1 segundo. Por exemplo, vamos agora clicar aqui, vamos clicar aqui, pronto, ele vai executar agora o que está aqui dentro, né? Então, o que está aqui dentro, só que depois de 1 segundo. Como você viu aqui, não. Cliquei aqui, e ele mostrou para mim, e depois ele ocultou a card porque não são iguais. E quando eu tiver duas cards que são iguais, por exemplo, essa e essa, ele continua virado? Não, não continua. Por quê? Nós estamos comparando carta virada na posição 0 e carta virada na posição 1, ou seja, eu estou comparando esse objeto com esse objeto. Aqui no JavaScript, eu estou fazendo a comparação de dois objetos por referência. Então, na memória, isso aqui não é a mesma coisa. Então, eu tenho que comparar utilizando alguma propriedade desse objeto. Por exemplo, qual propriedade aqui eu posso utilizar para comparar? Posso utilizar o ponto Pokémon. Então, carta virada, ponto Pokémon, ou seja, ponto o nome dele aqui, ó. Esse nome aqui e esse nome aqui são iguais para os dois. Então, ponto Pokémon. Agora eu estou comparando com uma informação que existe, não com um objeto. Ou seja, antes eu comparava um objeto com outro. Agora eu vou comparar uma propriedade de um objeto com a propriedade do outro objeto. Então, ponto Pokémon aqui. Perfeito. Vamos testar agora. Vamos clicar aqui e vamos clicar aqui. Perfeito. Não mudou mais, ou seja, não voltou mais a ser aquela card inicial, quando é igual. Não voltou mais com aquela classe flipped, né? Para ficar com a Pokébola. Ele ficou com o Pokémon aparente. Se eu clicar aqui e clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar assim. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque nós temos agora, quando nós acharmos um par igual, que zerar o nosso array. Então aqui no else eu tenho que colocar aqui, ó, carta virada ponto length igual a 0. Ou seja, quando a condição for satisfeita, quando eles forem iguais, né? Porque eu estou testando. Quando forem diferentes, faça isso. Só que quando for igual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar o meu array. Então eu zero o meu carta virada. Por quê? Porque senão ele vai ter mais propriedades. Espera aí. Deixa eu até apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui. Perfeito. Apaguei. Vamos selecionar aqui e aqui. Ele tem duas propriedades. Então essa e essa. Se eu não zerar, o que vai acontecer? Ele vai adicionar mais uma. Então vai ficar com mais propriedades. Por exemplo, aqui. Quando for igual, no caso, né? A princípio eu vou selecionar aqui, ó. Então vamos atualizar. E vamos selecionar essa e vamos selecionar essa aqui. Perfeito. Achei um par. Então, a princípio, eu tenho dois objetos. Quando eu selecionar mais um par aqui, o que vai acontecer? Ele vai encontrar mais um par. Por quê? Porque eu coloquei carta virada.length igual a 0. Mas, se eu comentar isso aqui e testar de novo, vamos ver aqui, ó. Aqui e aqui, um par. Aqui e aqui, mais um par. Ou seja, você consegue ver que ele está com 4 elementos e eu somente comparo 2. Na verdade, esse aqui, ó, só comparo 2. Quando carta virada.length for igual a 2, ele executa esse if. Caso não seja, ele nem chega a executar isso aqui. Por isso, ele não vira mais a carta. Ele mantém dessa forma. Então, nós temos que vir aqui descomentar isso aqui. E aí sim, nosso código volta a ter uma lógica. Então, vamos clicar aqui. Opa, vamos clicar aqui. E vamos clicar aqui. Pronto, encontrei um par. Vou clicar aqui e aqui. Agora, ele volta a ter aquela nossa card do Pokémon, aquele visual do Pokémon, né? Então, já estamos com isso aqui funcionando. Vamos clicar aqui e aqui. Pronto, encontramos mais um par. Vamos clicar aqui e aqui. Não encontramos um par. Então, opa, voltou. Perfeito, está funcionando. Agora tem um detalhe. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou apertar Ctrl S para salvar aqui no nosso VS Code. Já atualizou aqui porque eu estou rodando com o Live Server.
Se por acaso eu clicar aqui e clicar aqui, encontrei um par. E ele espera um segundo, certo? Então aqui está setado com um intervalo de um segundo. Só que para eu bugar isso aqui é muito fácil. Eu posso vir aqui, aqui e aqui. Pronto. Setei 3 informações do meu array. Porque nesse intervalo de um segundo, ele ficou esperando e eu cliquei aqui no intervalo menor que um segundo. Selecionei mais elementos e agora meu código bugou. Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Quando eu clicar na minha card, eu posso bloquear a card. Então eu bloqueio a card e não consigo mais clicar sobre ela. Por isso, no nosso HTML, na verdade no nosso CSS, nós temos uma propriedade que evita com que isso aconteça. Essa propriedade no CSS se chama Event Pointer. Então, o que significa isso? Significa que se eu colocar essa propriedade como sendo nenhum, eu não consigo mais mexer na minha div. Ela não existe mais, digamos assim, ela fica bloqueada. Então, eu vou vir aqui no meu CSS, por exemplo, e vou criar uma classe nova aqui embaixo. Por exemplo, ponto no click. Então, node não, clique de clicar. E eu vou colocar aqui pointer events, como sendo nenhum, ou seja, none, em inglês. Perfeito. Quando eu atribuir isso aqui para uma div, agora essa div não vai ficar mais disponível, eu não posso mais clicar sobre ela. Por exemplo, eu vou vir aqui, vou atualizar, você consegue perceber que ela está clicável, né? Até aparece o ponteirinho de mouse aqui, né? Eu vou até apertar Ctrl B para ocultar o nosso Explorer, deixa eu até te mostrar aqui, ó, no click é o nome da nossa classe, Ctrl B para ocultar o Explorer, fechamos esse style.css, então aqui eu vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui, ó, no click. Então, quando eu clicar, o que vai acontecer? Eu não consigo mais selecionar isso aqui, ela está bloqueada, você consegue perceber? Ela bloqueou, quando eu clicar aqui, acontece a mesma coisa, ela bloqueia, beleza? E ela fica bloqueada, você consegue perceber que agora ela está bloqueada, né? Então eu vou manter dessa forma, a princípio a classe vai ficar aqui, e o que eu vou fazer agora é, quando passar o intervalo de 1 segundo, que seria esse intervalo aqui, eu vou remover a classe que eu inseri. Então, eu inseri essa classe aqui, ó, na div que eu cliquei, certo? Então, eu vou pegar e vou remover a classe dessa div também. Então, eu vou vir aqui na nossa carta virada, na posição 0 inicialmente, ponto elemento HTML, ponto remove, ou melhor, ponto ClassList.remove. Opa, ponto remove. Ok, agora eu removo então a minha classe no click. Então, quando eu clicar sobre a minha classe, eu adiciono. Na verdade, quando eu clicar sobre a minha div, eu adiciono essa classe automaticamente. Então, não posso mais clicar aqui, ó. Você consegue perceber que ela ficou travada. Só que quando se passar um intervalo de 1 segundo, automaticamente eu vou poder clicar na minha div que está no elemento 0, ou seja, na minha primeira div, que seria essa div aqui. Então eu vou selecionar essa aqui agora, eu vou selecionar essa div aqui. Agora eu posso clicar nessa aqui, você consegue perceber que ela habilitou novamente, né? Porque eu removi a nossa classe no click, mas essa minha div aqui ainda está bloqueada, porque eu não fiz a remoção depois de um segundo. Então eu vou vir aqui e vou remover essa classe também. Então eu vou vir aqui, pronto. Vou colocar aqui como sendo o elemento número 1 e aqui já está pronto. Então, quando eu clicar aqui, eu não consigo mais clicar sobre essa div. Eu não consigo mais clicar aqui, porque eu poderia clicar aqui antes e o meu array receberia, então, as duas informações iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, vou remover aqui e vou até tirar aqui essa minha classe no clique. Então, tirei a classe, pronto. Eu cliquei aqui, eu recebi uma informação, eu recebi o Pokémon Sil, que seria esse que está ali na minha div, né? Agora eu posso clicar aqui e eu vou receber esse mesmo Pokémon. Então eu recebi, na verdade não consigo ver, mas eu recebi esse mesmo Pokémon, porque eu cliquei, então você consegue ver que tem dois elementos. Então, para eu evitar com que isso aconteça, eu tenho que fazer isso. Então eu mando essa classe no clique quando eu clicar, e depois de um segundo eu posso remover essa classe. Só que ainda não está resolvido, o nosso problema não foi resolvido ainda. Por quê? Porque eu cliquei aqui e não consigo mais clicar, perfeito. Cliquei aqui, beleza, só que eu posso clicar aqui agora. Ou seja, selecionei 3 cartas, tenho 3 elementos aqui. Então o que eu preciso fazer é, eu vou bloquear toda a minha área de renderização. A área de renderização é essa minha div aqui, ó, render area. Então eu peguei essa informação onde? Eu peguei aqui em cima. Eu tenho aqui, ó, const area. Tudo isso aqui é o que você vê aqui em cinza. Então, na verdade, tudo que você vê aí é essa seção aqui, ó. Então por isso eu vou pegar essa minha área aqui embaixo mesmo, onde eu tenho minha função verify card. E aqui eu vou bloquear essa minha div também. Por isso eu tenho que passar esse meu elemento área por parâmetro da função aqui dentro, para eu poder pegar ela aqui embaixo e usar ela. Então eu passo aqui a área, que seria a área que eu tenho, e aqui eu passo a área também. Então aqui a minha função precisa de um parâmetro agora, ou seja,
eu estou passando aqui dentro o meu elemento, a minha área, seria isso aqui. Então aqui agora, dentro da minha função, aqui fora mesmo, onde eu tenho a função, eu consigo pegar essa área que eu tenho aqui, ó, esse meu ID, render área. Então eu posso pegar isso aí e agora atribuir informações para ele. Posso atribuir, por exemplo, uma classe. Então eu posso copiar o nome da classe, por exemplo, e eu vou colocar agora quando o meu elemento for igual a 2, ou seja, quando o meu array for igual a 2, quando eu tiver 2 elementos no meu array, eu vou bloquear isso aqui, eu não quero mais poder clicar, porque agora eu posso clicar, 1, 2, 3, cliquei, pronto. Só que quando for igual a 2, eu já não quero mais poder clicar. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte, área, ponto. E agora eu coloco class list.add e vou colocar aqui, ó, no click. Pronto, adicionei essa classe. Então, quando eu tiver 2 elementos, eu não consigo mais clicar em nenhum. Pronto, agora está tudo bloqueado. Só que eles ficaram bloqueados. E agora, o que eu faço? Quando se passar um segundo, eu posso remover essa classe. Então, eu vou vir aqui embaixo. Quando se passar esse um segundo, eu vou fazer a remoção. Então, area.classList.remove. Então, eu vou remover a classe no click. Então, fazendo a remoção da classe, agora, ó, cliquei aqui e agora está bloqueado. Mas, quando passar de um segundo, automaticamente eu consigo clicar em outra card. Então, cliquei aqui. Passou um segundo, liberou, viu? Ó, cliquei aqui, ó, bloqueou e agora desbloqueou. Perfeito, já está funcionando. Só que aqui tem um detalhe ainda. Quando eu fizer um par, o que vai acontecer? Vamos clicar aqui para fazer um par. Perfeito, fiz o par e está tudo bloqueado. Por quê? Porque, a princípio, eu só estou verificando a condição de for diferente. Então, quando o Pokémon na posição 0 do meu array for diferente do meu Pokémon na posição 1, vai fazer isso aqui. Ou seja, ele está removendo a classe sim, mas somente quando forem diferentes. E quando forem iguais, ou seja, quando eu fizer um par, eu tenho que remover também. Então, vou vir aqui e vou fazer a remoção. Agora ele atualizou, vou clicar aqui e vou clicar aqui, ele automaticamente já está liberado. Então, já fez a liberação automática, né? Então, quando eu clicar aqui e clicar aqui, ele já faz a liberação. E se por acaso eu errar? Então, vou clicar aqui e aqui. Errei. Ele voltou e está tudo funcionando. Só que eu ainda preciso sortear esses Pokémons, porque eles estão de forma aleatória. Eles não estão de forma aleatória, na verdade, né? Então, eu posso vir aqui em cima, onde eu faço o sorteio dos Pokémons, onde eu faço, na verdade, a requisição dos Pokémons. E aqui eu vou sortear eles. Então, eu vou mandar aqui, ó, por exemplo, Pokémons duplicados.sort, que vai ser uma função que serve justamente para fazer esse alinhamento, né, esse enfileiramento. E aqui eu preciso passar uma função de callback. Então, eu passo uma função aqui e pronto. Agora, aqui dentro, eu posso colocar com esse par de chaves ou não. Quando é uma linha só, não preciso. Então, eu posso fazer assim. E eu posso colocar aqui, ó, math.random. E agora eu coloco isso aqui. Pronto. É um número aleatório, só que eu preciso indicar uma coisa. Que coisa é essa? Eu preciso colocar um menos 0.5 aqui. Por quê? Opa, menos 0.5 aqui, beleza. Por que eu fiz isso? Quando eu trabalho com a função sort, eu preciso indicar uma função math.random para pegar um número aleatório de 0 até 1, excluindo o 0 e 1, né? Então, quando eu faço a subtração de 0.5, eu pego um número de menos 0.5 até 0.5. Então, eu tenho um intervalo negativo e um intervalo positivo. E aí sim ele faz esse sorteio, senão ele não vai sortear. Então, aqui ele faz o sorteio dessa forma. Então, vamos atualizar aqui. A princípio, eu tenho um Pokémon aqui e tenho outro aqui. A princípio, não são mais iguais. Perfeito, já são diferentes. Então, como são diferentes, ele volta a Pokébola inicial. Quando eu clicar aqui e aqui, são diferentes, então ele vai voltar. E agora o nosso jogo já está funcionando, né? Então aqui e aqui são iguais, ele já fica assim, perfeito, está rodando, né? Então, a nossa aula fecha por aqui. Na próxima aula nós temos uma coisa para fazer ainda e vai ser a última aula. O que seria que nós temos para fazer? Deixa eu abrir aqui. Então esse aqui é o que já está pronto. A princípio falta esse menu de estatísticas, então falta fazer isso aqui. E aí, fechou o nosso jogo, perfeito? Na próxima aula, a gente fecha isso e fecha essa playlist. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de comentar o que você está achando, beleza? Forte abraço e, é claro, se inscreva no canal. Forte abraço, até a próxima.